Glória a Deus, graça e paz, boa noite, tudo bem? Bom domingo para você, para sua família. Estamos começando mais um culto de celebração em famílias e é um prazer, uma enorme alegria nós estarmos aqui. Espero que você e sua casa esteja bem. Ainda estamos em quarentena, gente, já imaginou isso? Quase 90 dias aí, ou passado 90 dias, onde nós estamos realizando os cultos online e você e sua família, eu espero que receba da sua casa o amor, a alegria, a palavra do Senhor e também que você e a sua casa separe esse tempo agora para adorar a Deus em família, ou se você está trabalhando aí mesmo no seu trabalho, você que está porventura, se você também estiver aí, de repente, hospitalizado, né? Tem algumas pessoas que estão hospitalizadas, que você receba o amor, a graça, o poder de Deus e a cura do Senhor, aonde quer que você esteja, amém? E nós vamos começar, então, esse culto com o louvor, e daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui com a palavra. Deus abençoe em nome de Jesus, vamos orar, agradecer ao Senhor, e então continuar. Pai, obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando aí pelo Facebook, que entraram pelo aplicativo da igreja. Senhor, que a tua graça, a misericórdia do Senhor seja sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre a vida dos nossos pastores, sobre os missionários, ó Pai, os que estão nos campos, ó Senhor, lá no Mato Grosso, Josiel e a Thaís e os filhos, Senhor Benedito, a Dona Neuza, aqui do Picerno, que trabalham lá na Bahia. Pai, que a tua graça, a misericórdia do Senhor seja sobre essas vidas, em nome de Jesus, sobre os nossos líderes de células, os líderes de rede, supervisores e toda a igreja do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que a tua presença seja sobre as nossas vidas, para a glória do Senhor sempre, 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 em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado por mais uma noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu peço também que você compartilhe, sabe essa setinha aí, ó? Compartilha na sua linha de tempo, na linha do tempo, compartilha para que as pessoas sejam alcançadas e elas possam então também receber do mesmo jeito que você vai estar recebendo a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Graça e paz, queridos, uma boa noite. Quero aqui desde já agradecer a Jesus, ao Senhor, pela essa oportunidade, a qual estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o seu santo e poderoso nome. Quero convidar você que está aí na tua casa para se colocar de pé, que esse é um momento especial, um momento que o Senhor Jesus preparou para mim e para você, que estivéssemos adorando em espírito e em verdade. Quero declarar na minha e na tua vida que não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus que servimos. Não há outro Deus que possa fazer aquilo que eu e você necessitamos neste momento, durante esses dias de dificuldade que estamos passando. Quero declarar para você que seja lá qual for a situação que você esteja passando neste momento, não há outro Deus além do Todo-Poderoso que possa fazer o que você necessita, o que eu necessito. Aleluia. Vamos adorar a Ele porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Você possa fechar os teus olhos aonde você está e declarar que não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável. Totalmente desejável. Declare. Não há ninguém como tu, Deus. Não há ninguém como tu.
Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Você pode repetir? Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me rendo diante de ti. Por tudo que tu és, eu me prostro aos teus pés. Jesus, não há ninguém como tu. Você pode declarar: não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém, Senhor. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Teu perfume me atrai, teu olhar me seduz. Tuas mãos me afagam, teu amor me satisfaz. Jesus, não há ninguém como tu, Deus. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há, não há. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Senhor. Não
totalmente desejável. Você pode declarar nessa noite na sua casa que não há outro Deus além do nosso Rei da glória, além daquele que fez tudo por mim e por você, que não há outro Deus que pode fazer o impossível acontecer. Nesta noite, pode ser, seja lá o que for, mas o Senhor Ele é poderoso e de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos ou imaginamos. Declare nesta noite: não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Deus. Não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo aos teus pés. Nós queremos te adorar, Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí na tua casa, porque o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Declare aí onde você está, para a tua dificuldade, para a tua enfermidade, a enfermidade que tanto vem assolando este país, esta nação. Mas existe na terra um povo escolhido e separado para fazer a diferença. Faça valer o poder que o Senhor colocou na minha e nas tuas mãos, e declare na vida do teu parente, na vida do teu familiar, na vida do teu filho, na vida de quem quer que seja, que o nosso Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, queridos? Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Jairo, uma bênção. Jairo Borges, nosso irmão em Cristo. Que bom que o Senhor trouxe o Jairo lá de Hortolândia, terra que nós estamos de olho há anos para uma futura Monte Gileade, mas trouxe ele para cá com a família, para esse relacionamento maravilhoso aí, como uma família mesmo. Louvado seja Deus. Queridos, eu trago um abraço do pastor Marcelo, da pastora Selma, de toda a família. Nós estamos com saudades, né? Durante a semana nós falamos, estamos juntos, pensamos na igreja, pensamos aí nos irmãos, em cada irmão, cada família. Estamos com saudade. Não é fácil fazer online, porque nós estamos aqui com a equipe técnica. Agradeço também desde já a cada um que está aqui, se dedicando, se empenhando aí para chegar até a sua casa, essa informação, esse momento, com a tecnologia, mas não é fácil ver a igreja assim vazia. Porém, a igreja não está fechada, a igreja somos nós em cada lugar que nós estamos, e o Senhor tem sido glorificado, o Senhor tem sido aí levado, então, a palavra do Senhor por todos os cantos da terra, através da própria tecnologia. E logo, logo, nós estamos de volta. Logo estamos de volta. Hoje de manhã, nós estávamos aqui no atendimento das 9 às 11, ficamos até um pouco mais, mantendo aí distanciamento, máscara, álcool em gel, todo o cuidado necessário, falando de 1 a 1, né, com todo o procedimento aí da vigilância sanitária, do governo, e estando aqui de manhã, o pastor Marcelo entendeu que durante essa semana ele vai buscar todos os meios para nós fazermos o culto presencial na semana que vem.
Então, ele quer que seja realizado na semana que vem o culto presencial. E sendo possível realizar o culto presencial, aí então nós vamos fazer a ceia, que as pessoas perguntaram sobre a ceia do Senhor. Está tudo programado para domingo que vem. Caso não seja possível, nós vamos fazer a ceia online, como nós temos feito aí nesses dias de quarentena. Você, com a sua casa, prepara os elementos e no momento certo, então você ceia com a sua família ou com na sua casa ou no seu trabalho e tal. Se você não puder participar, se for necessário, a orientação é que você fique em casa. Se você está dentro do grupo de risco, pela idade ou até mesmo por conta da saúde, crianças menores de 12 anos também não, mas a gente vai explicar tudo direitinho, só para você entender. Essas pessoas é necessário que fiquem em casa, aí façam a ceia em família em casa. Louvado seja Deus. Também um abraço a todos os ministérios, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens, intercessão, todos os ministérios, casais, todos os ministérios estão se preparando para a volta das atividades e nós vamos ter bastante novidades aí, conforme a liberação do decreto aí do governador do estado de São Paulo. Beleza? Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos falar sobre o momento de dízimos e ofertas. Como todos os domingos nós falamos, não vai ser diferente por estarmos online. A palavra do Senhor, ela nos ensina, o apóstolo Paulo diz no capítulo 9, segunda carta a Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, diga assim comigo, eu e a minha casa temos tudo em ampla suficiência. Amém? Então, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Depois você pode ler os demais versículos. O apóstolo Paulo está ensinando sobre contribuir para a obra, porque nós temos um compromisso local, hoje, mensal, e graças ao bom Deus nós temos arcado com esses compromissos mês a mês. Nós temos pago, arcado com todas as coisas, graças à tua generosidade, graças à tua contribuição, graças à tua fidelidade. Foi feito um vídeo há uns anos atrás aí, uma série chamada Frutos da Fidelidade, que ele vai retomar logo logo, você vai ter uma novidade sobre essa série, e lá mostrou o que pudemos fazer já nesse tempo de trabalho, com balé, com as crianças, aula de música, chegou aqui no projeto com meninas, a 90 meninas, tivemos uma apresentação em dezembro, coisa mais linda. Parou? Não, estamos aguardando aí o retorno da quarentena e tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. Nós devolvemos o prédio do Guaíra, o prédio que nós chamávamos de Núcleo Bordon foi devolvido agora para locação, porém todo o trabalho será feito aqui dentro do prédio Bela Vista, que nós temos 1.200 metros de espaço, são 900 aqui na frente e 300 no fundo, tudo isso para usar para a sociedade, para a comunidade, para os irmãos aqui da igreja, da casa, e servindo, ganhando pessoas para Jesus, cuidando delas e
já se preparando para logo partirmos para o encontro do nosso amado. Então, como? Com a contribuição mensal. Como que você pode fazer isso? Você pode trazer durante a semana para a gente, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar em contato pelo próprio página da igreja no Facebook. Você pode entrar em contato através dos celulares que estão disponíveis no site da igreja, montegileadesumaré.com.br, é o site de atendimento, são os telefones de atendimento. Você pode vir aos domingos de manhã, das 9 às 11, trazer aqui. Você pode ter um tempo de oração aqui dentro. E você pode também contribuir nas contas bancárias. É só você fazer a transferência ou fazer o depósito, manda o comprovante para nós, então, arquivarmos isso e ficarmos diante da lei, tudo sob controle com a questão fiscal, tá bom? Deus abençoe você e a sua fidelidade, e agora vamos partir para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão aí na sua cabeça, aonde quer que você esteja, para nós orarmos. Pai, nós pedimos agora, Deus, que a tua palavra, ela venha, Senhor, entrar na nossa cabeça, na nossa mente, Senhor, no nosso cérebro, e de permanecer no nosso coração, através de ouvidos prontos a ouvir o Senhor, ó Pai, que a tua palavra, Deus, ela traga efeito, o efeito necessário, o efeito que o Senhor está nos dando, esta lição dessa noite, ó Deus. E por isso eu te peço que o Senhor repreenda todo e qualquer tipo de distração, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Nós vamos falar, o tema dessa noite é misericórdia quero, não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios, ou sacrifício, né? Você vai entender sobre misericórdia e sacrifício. Bom, para começar, você talvez conheça a palavra misericórdia, né? É muito usada. Misericórdia, você sabe de alguma coisa, você fala misericórdia. Existem vários tipos de expressões, né? Tem a misericórdia que você pede para si próprio, quando erra, quando faz alguma coisa errada, você fala misericórdia, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia quando alguém erra, sabe de alguma coisa ruim. Aí você fala misericórdia, meu Deus, como que pode ter acontecido isso, né? Tantas coisas aí que acontecem no dia a dia, mas a misericórdia, ela também pode ser interpretada de uma forma que hoje você vai aprender e talvez você não tenha pensado ou visto desse jeito. Nós vamos ver o que Jesus quis dizer para os fariseus. Ele estava ensinando aos discípulos, mas principalmente diretamente aos fariseus. Eles entenderam? Não entenderam. Eles eram tão religiosos, tão doutores de si próprio, da lei, eles se achavam tanto que eles não entenderam essa simples colocação que Jesus deu e falou ainda para eles, hein? Nós vamos ler aí, Jesus ainda disse para eles assim, ó, aprendei. Por quê? Porque Jesus estava falando assim, olha, vai atrás, vai descobrir, vai buscar, vai entender o que eu estou falando. Então, só quem tem o coração aberto, só quem tem a mente aberta, renovada, entende o que o Senhor estava dizendo. E eu espero que você presta bastante atenção para o que vai ser dito aqui e abra o seu coração. E no final, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai mudar o teu ponto de vista de ver as coisas. Beleza? Vamos lá? Bom, meu nome é Ricardo, né? Perdão de não ter falado. É um privilégio aí de estar compartilhando a palavra, a pedido do nosso pastor Marcelo. E vamos lá, sou esposo da Viviane, tenho 2 meninos, Samuel e Pedrinho, que eu não posso ficar falando muito deles, que eu sou chorão. Então vamos lá. Misericórdia quero e não sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim: Ide
porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos ou sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus estava querendo dizer ali, querido? Como assim misericórdia quer e não sacrifícios? O que é o contexto disso? O contexto disso é que Jesus estava comendo com pecadores. Aos olhos ali da sociedade, Jesus estava comendo com pessoas que, não eram bem vistas. E aí eles começaram a questionar, por que esse que chama mestre, por que é esse, o rabi, ele está comendo aí em meio aos pecadores? E aí no versículo 12, para você entender, Jesus, ouvindo, disse, são os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Os que estão perfeitos, não precisa de médico, Jesus diz, e sim os doentes. Olha como que Jesus disse naquela situação. Ele comparou os pecadores, ele comparou aqueles que eram desprezados, aqueles que de fato tinham um coração, ao contrário até mesmo da vontade de Deus, e de fato esses homens eram homens queimados naquela sociedade. Mas Jesus disse que ele veio para eles, veio para os pecadores, não para aqueles que eram justos, perfeitinhos. Então quer dizer que Jesus tem uma classe social? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele veio para buscar aqueles que estavam de fato perdidos, aqueles que não tinham uma vida íntegra, aqueles que não tinham uma vida que estava conforme a vontade de Deus. Então, o que ele quer dizer com misericórdia quer e não sacrifício? Para a gente entender isso, a gente precisa entender de onde veio essa expressão. E essa expressão, ela veio no passado, quando Oséias, capítulo 6, versículo 6, as escrituras contam que o próprio profeta disse, misericórdia quer e não sacrifício. Você sabe como foi a vida de Oséias? Fala aí. Como foi a vida de Oséias? Oséias foi um profeta, considerado como um profeta menor, profeta pequeno, que teve uma vida que eu acredito que a maioria dos homens, se conhecerem a vida dele, vão ficar de boca aberta. Oséias, querido, ele foi um profeta que o Senhor pediu para ele casar-se com uma prostituta. Uma mulher que era do mundo, da vida. Uma mulher que era discriminada pela sociedade. Uma mulher que era menosprezada pela sociedade. E o Senhor Deus pediu para ele casar com ela. Mas eu não quero falar da vida de Oséias. E também não quero que você fique triste por isso, porque tem um significado, tem todo um contexto de tudo isso acontecer. E nós vamos entender. Só que você entenda que quando Jesus estava falando ali, aos doutores daquela época, o verdadeiro significado exigido da palavra de misericórdia. O que era essa misericórdia? E ainda Jesus mandou eles irem aprender o que é misericórdia. Agora, os dicionários vão dizer assim, misericórdia diz que é uma virtude ou um sentimento que leva os homens a compadecer-se da miséria alheia, termos como piedade, compaixão, amor, caridade, etc., são traduzidos por misericórdia e comumente utilizados para fazer até referência a um sentimento despertado diante da infelicidade do outro, né? Lembra que nós falamos no começo? Ai, misericórdia do irmão, e ai, misericórdia de tal situação. Essa é a expressão que usa-se de misericórdia. Mas agora, quero ler uma coisa com vocês e falar de um momento na Bíblia que Deus mandou um camarada usar de misericórdia de todo um povo. Mas olha como que foi a misericórdia que Deus disse. Você já ouviu falar de Samuel, profeta? Samuel, filho de Ana, cresceu, foi morar com Eli e ficou servindo a Deus, ok? Chegou um determinado momento da vida de Samuel que
ele tinha um relacionamento com Deus, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz, ele era um cara temido pela sociedade. Ele chegava, as pessoas falavam, você chegou em paz ou em guerra? Esse era Samuel. Mas Samuel, chegou uma hora que o povo começou a pedir para Deus um rei. Samuel ficou incomodado porque o povo estava pedindo para Deus um rei. E Deus fala, não, Samuel, olha, calma, não é a você que eles estão, né? Não, calma, não é a você que eles estão batendo de frente, comigo. Dá a eles um rei. E aí, indica-se para ser ungido como rei, o primeiro rei da história de Israel. Primeiro rei, porque antigamente era o profeta falava, ouvia Deus, trazia para o homem, e o homem então recebia uma direção, certo? Aí passa então a ter um rei. Quem? Saul. Camarada, lutador, guerreiro, bonitão, trabalhador, que ele estava lá buscando as jumentas do pai, cuidando aí das coisas do pai, e ele então é ungido a rei. Quando esse camarada é ungido a rei, passado um período, um tempo, Deus quis cumprir uma palavra que ele havia dito, que Deus havia dito que ele iria eliminar todos os amalequitas. Todos os amalequitas seriam eliminados. Homens, mulheres, crianças, todos seriam eliminados ao fio da espada. E Deus fala para Saul ir lá e eliminar todos através de Samuel. Samuel chegou e Saul falou, olha, Deus mandou você ir lá e eliminar todos os amalequitas. Por que eliminar os amalequitas? Eu vou fazer um parênteses aqui. Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, estava no deserto, chegou um determinado momento que eles passaram por um canto, Moisés, Josué e todos os outros, e os amalequitas eram como se fossem bandidos, ladrões, saqueadores. Eles não tinham dó de ninguém. E eles atacaram o povo de Israel por trás. E Deus, querido, não gostou disso. Eles feriram alguns israelitas, mataram alguns israelitas, só que Deus foi com o povo de Israel e foi terrível aquela luta lá, mas o povo de Israel prevaleceu. Só que Deus havia dito que um dia ele ia acabar com essa raça. Ele não ia deixar nenhum deles. Então ele falou, Saul, vai lá e faz. Sabe o que aconteceu na história? Aconteceu na história que o Saul foi e começou então a eliminar os amalequitas. E infelizmente, assim no modo de misericórdia, de olhar, infelizmente foram mortas as mulheres, as crianças, todos foram mortos, todos. Para você acompanhar depois, se você quiser na sua casa isso daí, você vai acompanhar na passagem, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Como está sendo gravado, filmado e vai ficar gravado a live, presta agora atenção no áudio, tá? Ouve e depois você volta, estuda bonitinho, anota e estuda aí com a sua família. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 3, diz assim: Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, não lhe perdoes. Presta atenção, não lhe perdoes, a Bíblia diz. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus pediu para que todos eles fossem eliminados, todos eles. E aí, querido, o que tem a ver com misericórdia isso? Tem a ver que Saul convocou o povo, foi lá na batalha, emboscou a cidade lá de Amaleque,
como na cidade estavam os queneus, que é um outro povo, Saul deu a ordem aos queneus deixarem a cidade para que não fossem destruídos, juntamente com os amalequitas. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 6, depois você vê. E essa determinação se deu pelo fato de que os queneus, eles tinham sido misericórdios com o povo de Deus. Então, Deus preservou a vida deles. Beleza? Bom, aí Saul pega e faz o que Deus faz, o que Deus tinha mandado. Saul vai e começa a matança. Queridos, foi terrível. Foram mortas crianças, mulheres, velhos, homens. Saul feriu os amalequitas desde um lugar chamado Ávila até chegar a Sur. Se você olhar pelo mapa, você vai ver o tamanho da matança que foi. Então, que está de frente lá ao Egito. Só que a matança empreendida ali por Saul, chegou um determinado momento que Saul faz uma coisa terrível. Saul pega e preserva a vida do rei Agag. Ele preserva a vida do rei dos amalequitas. E ele preserva algumas ovelhas e vacas, as melhores. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8 e 9, vai dizer, Saul não era para preservar ninguém. E Saul contrariou a ordem expressa de Deus, que era para eliminar todos, porque Deus fez um juramento lá para Moisés, e esse juramento teria que se cumprir. Esse juramento, se você quiser conferir, está lá em Êxodo 17:14. Êxodo 17:14. Agora, sobre a ótica humana, Saul fez de usar de misericórdia com Agag e poupou a vida de Agag. Mas essa misericórdia alcançou a ordem de Deus? Essa misericórdia alcançou a ordem de Deus? Não, querido, não. A misericórdia era para ser usado ali na justiça da ordem de Deus. Todo aquele povo teria que ser exterminado. Todo aquele povo teria que ser exterminado. Deus mandou, Deus falou, temos que obedecer. Saul não fez. Sabe o que aconteceu? Em seguida, veio a palavra de Deus a Samuel dizendo, entre aspas, querido, porque a língua portuguesa, para chegar perto do sentimento do coração de Deus, nos traz traduções que às vezes parece que Deus não tem equilíbrio, mas não é isso. É o coração de Deus. Mas a tradução vai dizer assim, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Saul entendia Saul, olha só, ele estava assim, eu fiz tudo que Deus mandou. Tudo que Deus mandou eu fiz. Tudo que Deus mandou eu fiz. Fez? Não era para ele ter pego o rei dos amalequitas, o Agag, não era para ele ter pego o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, não era para ele ter pego nada, tudo era para ter sido exterminado. Por quê, Ricardo? Como que Deus pode pegar e exterminar pessoas desse jeito? Como que o Deus do Antigo Testamento faz tais coisas? Não, querido, não se trata de pessoas, se trata da palavra de Deus. Irmão, eu estou arrepiado aqui de te dizer isso daí, porque eu também tenho que viver isso daí que eu vou te dizer, mas se Deus mandou, nós temos que obedecer. Deus mandou, tem que obedecer. A Bíblia vai contar, aqui a gente vai ler, quando Saul estava eliminando aquele povo, era misericórdia sendo feita. Porque se aquele povo permanecesse sobre a terra, aquele povo era mau, aquele povo era ruim, aquele povo não tinha dó de ninguém. Não podia ficar um daquele povo, era para ser eliminado o mal. Desde os seus descendentes, a sua descendência, todos eram para ser eliminados. E Deus mandou, tinha que fazer. Deus não gostou, Deus não aprovou o que Saul fez. Sabe o que aconteceu, querido? Sabe o que aconteceu, querida? Saul já foi ali destituído de ser um rei. Olha a gravidade do negócio. Ele permaneceu por um certo tempo, mas a Deus ele foi abominável.
Deus não gostou da atitude de Saul. E o Espírito Santo está falando contigo agora nesse momento. Quantas vezes nós fazemos coisas para agradar alguém e desobedecemos a ordem de Deus? Deus mandou, faça. Se Deus mandar, vai. Se Deus mandar ficar, fica. Se Deus mandar ir, vá. Deus não mandou, fica. Deus mandou falar, fale. Deus não mandou falar, cale-se. Mas não desobedeça a ordem de Deus. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, querido. Jesus está dizendo, misericórdia quer e não sacrifícios. Por quê? Por quê? Ah, porque Saul matou todo o povo. Não, não é isso. Você vai entender daqui a pouco. O próprio fato de Saul ter feito aquilo já é parte da misericórdia de Deus. E aí então vem a palavra muito forte, pesada para ele. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 19. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a esse caminho, e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até os aniquiles, até que os aniquiles. Por que, pois, não desses ouvidos à voz do Senhor, antes te lançasses ao despojo? Olha só, ele gostou do proveito, ele gostou ali de tomar proveito de uma coisa. Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas por proveito de situações, por alianças com pessoas que não era para ter sido feitas, com relacionamento que não era para ter sido feito, com atitudes empregatícias que não era para ter sido feito, pegando coisas que Deus não aprova, querido, e achando que está normal. Quantas pessoas têm dentro de casa coisas que são malditas, coisas que são desgraçadas aos olhos do Senhor? Quantas pessoas têm coisas dentro de casa que são maldição, que dá legalidade para demônio, mas acha que tudo bem, que Deus vai perdoar, porque a misericórdia do Senhor é sem fim? É uma verdade, é uma verdade. Só que a palavra dele, os princípios, ele não quebra. Aquilo que ele falou vai se cumprir. E aí vem um demônio e fala, olha lá, tá vendo o Chiquinho, ou o Joãozinho, ou o Zezinho, ou a Firminha, vamos falar assim, a Firminha, olha lá a Firminha, ela faz tal coisas que quebra a tua palavra. E aí? E Deus, querido, Deus não é colocado em xeque-mate, não. Deus não é colocado à prova, não. Não é nada disso. Só que nós precisamos entender uma coisa. Lá no Novo Testamento, Jesus, o Senhor, disse assim, Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para acabar com a tua vida, Pedro, para cirandar com você, para te detonar, Pedro. Satanás pediu para te matar, Pedro. Por quê? Porque Pedro era vacilão, era inconstante, tinha uma legalidade, e o demônio pediu. Aí Jesus disse assim, mas eu disse não. Isso é misericórdia, isso é graça de Deus. Entenda, não se arrisque. Olha lá, Deus falou para Saul, Saul não obedeceu, acabou com o ministério, com o chamado de Saul, meu irmão. Tem gente que está achando que está agitando, tem gente que está achando que está apavorando, mas está pisando aí no acelerador, só que Deus tirou o pé do freio. Deus tirou o pé do freio. Vai chegar uma hora, não vai conseguir parar, não vai ter controle, vai arrebentar tudo. Vai arrebentar tudo. O Espírito Santo está mandando dizer essa noite isso. Toma cuidado. A palavra do Senhor diz assim, ó, se eu for falar todos os versículos, são muitos, mas a Bíblia diz assim, ó, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ah, é por isso que eu não quero ser rico, é por isso que eu não quero ser próspero, que depois eu perco minha alma. Não, também não seja hipócrita, não, meu irmão. Dinheiro é bom, dinheiro você projeta, você realiza. Precisamos de dinheiro aqui, ó. De repente você vai ser a pessoa que vai chegar com 7 milhões de reais para a gente comprar todo esse pedaço de terra aqui e construir tantas coisas maravilhosas para servir toda uma cidade de Sumaré, amém? 7 milhões, assim como foi feito lá em São José dos Campos, uma só pessoa levantou 7 milhões em meio a um culto,
a um apelo e ofertou tudo isso. O dinheiro é bom, quanto mais você tem, mais você faz. O problema é o amor ao dinheiro. Nós temos que amar a Deus e não ao dinheiro, mas não é o caso. O que eu estou falando é de obedecer. Obedecer, misericórdia quer e não sacrifício. Tem gente que fica assim: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa por ti. Eu tenho que fazer alguma coisa por ti. Essa semana eu não fiz nada por ti. Não, querido, Deus não quer que você fique fazendo por Ele antes de entender que é para obedecer. Obedecer. É isso que Deus está falando. Compete a nós obedecer aos... Sabe que a Bíblia vai falar, Jesus é tão lindo, tão gracioso, que quando ele fala na palavra, ele diz lá em João capítulo 15, que o Pai é o agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos. Todo aquele que está nele dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Porém, se não dá fruto, ele corta, lança fora. É uma parte ruim do negócio. Mas ele vai falar lá no versículo 7, se permanecerdes em mim, Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que vocês quiserem e será feito. Por quê? Porque o segredo é obedecer. Não é sacrificar somente. Você sacrificando, obedecendo, glória a Deus. Agora você sacrificando sem obedecer é vão. É nada. Tem gente que sacrifica sem obedecer. Faça o que Deus te mandou. E olha só o que aconteceu. Diante do exposto, aos olhos de Deus, aniquilar os amalequitas era o bem. Preservar uma única alma, uma vida, era mal. Mas Saul não havia dado conta do que fizera e ainda argumentou ainda com Deus. Você acredita que Saul teve coragem de fazer uma coisa dessa, aquele cara lavada? Teve coragem de fazer uma coisa dessa, querido? E quantas pessoas não falam? Mas pelo menos eu dizimo, eu oferto. A minha parte na igreja eu faço. Eu lavo, eu vou para a célula, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem pessoas que têm ainda a cara de argumentar com Deus alguma coisa, irmão. Eu e você não merecemos nada. Nós éramos para estar indo para o inferno. Estávamos nas trevas. Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para a graça, para o reino do Filho do seu amor, através do sacrifício de Jesus. Eu e você não merecia nada. Pelo amor de Deus, nós somos resgatados. Agora, as nossas obras não nos salvam. Não salva ninguém as obras. Mas as obras, elas fortalecem, elas testemunham a nossa salvação, de nós estarmos salvos. E ali, Saul errou. Quando Saul estava lá matando pessoa por pessoa, de quem que são as almas? Quem que fez o homem? Não foi Deus? Então, quando Saul estava matando as pessoas, não cria nenhum tipo de pensamento assim: mas foi morta as mulheres, as crianças, que dó. Não cria isso, porque isso compete a Deus, o juízo dessas almas. O que ali estava dito na história é que Deus queria cumprir com o que ele falou: não vai ficar um. Sabe por que não ia ficar um? Porque tentaram atrapalhar o povo de Deus, tentaram atrapalhar Israel, chegar no lugar que Deus tinha determinado, no lugar que Deus tinha mandado. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção e segura essa. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus determinou algo para você. Se alguma malequita tentar te impedir, Deus vai matar. Eu não estou falando de pessoa, estou falando de demônio, eu estou falando de principado, de potestade, porque Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores. Então, se tiver alguém tentando te impedir, Deus vai repreender, Deus vai aniquilar, Deus vai impedir. Se tiver alguma coisa tentando te impedir de você chegar onde Deus determinou, Deus vai fazer a parte dele. Agora, a tua parte é qual? A minha parte é qual? É obedecer. Senão, não vira, não dá certo, não dá liga. Nós temos que ser luz. É isso que a palavra do Senhor diz. Deus, queridos, Deus não tem prazer em sacrifícios sem obediência.
sabe? Desde o passado, Deus não ficava assim, que legal chegar com uma ovelha, com um carneiro, para pedir perdão, para matar um animalzinho, para que fosse perdoado. Deus não tinha prazer nesses sacrifícios não, querido. Esse sacrifício era tipologia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo que viria, que morreu, que ressuscitou, que está vivo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a consumação final. Ele fez, ele disse, está consumado, e entregou o Espírito dele e morreu. Pronto, Zé Fini. E agora? Agora é a fé, agora é o arrependimento. Tem que se arrepender, tem que obedecer e se arrepender. Obedecer e se arrepender. Obedecer e se arrepender. E nós teremos o melhor dessa terra. Nós vamos viver uma vida maravilhosa. Nós vamos viver uma vida boa. Nós vamos viver a vida que Deus desenhou pra gente. Você está entendendo isso? Amém? Posso ouvir um amém na sua casa aí? Vamos lá, grita bem forte. Amém! Eu piro aqui com uma coisa dessa, querido. A obediência à palavra de Deus, ela é mais forte do que a misericórdia. Se obedece, a misericórdia fica até ali como um crédito. A misericórdia fica ali, como um crédito, porque está obedecendo. E quando a palavra do Senhor diz que ao obedecer, o que acontece? As bênçãos seguem a gente a obedecer. Vai lá em Deuteronômio para você ver 28, o que diz? Que quando obedece, as bênçãos seguem. Agora, para que serve a misericórdia? Quando não obedece. E Jesus estava dizendo isso. Vai lá, fariseu, vai lá, religioso, vai lá, ô bonzão, vai lá, entenda que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Mas não é a misericórdia de misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Não, é obedecer. Você entendeu, né? Fala a verdade, você entendeu? Oséias 6,6 diz, porque eu quero misericórdia, vírgula, e não sacrifício. E 1 Samuel 15:22 vai dizer, eis, anota aí, depois você põe assim, põe numa placa e põe lá na frente do seu quarto, quando você entrar você vai entender. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Você diz para você mesmo, porque eu quero obedecer e não ficar sacrificando. Não precisa sacrificar, Jesus já sacrificou. Então misericórdia eu quero viver na obediência. E coloca também na placa lá no seu quarto ou na sua casa, onde você quiser. Gente que tem costume de pôr no banheiro, coloca assim, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. O profeta disse isso. Olha, Saul, cabeção, o obedecer é melhor que sacrificar. Você não tinha nada com aquilo, era para você ir lá e executar. O obedecer, cabeça, era melhor do que você sacrificar. Agora você fez? Não fez. Quando Deus enviou Saul para destruir os amalequitas, ele estava velando de cumprir a sua palavra. E Saul não se importou com a palavra, não teve compromisso com a ordenança de Deus. Cai a ficha agora aí, em nome de Jesus, entenda, dá tempo ainda, dia 21 de junho, se você não estava obedecendo, tá? Não adianta você ficar em estado depressivo, não adianta se sacrificar, não, comece a obedecer. Nós vamos levantar agora, ficar de pé e vamos orar juntos para declarar que nós vamos obedecer, de agora para frente, olha, para frente, de agora para frente, nós vamos obedecer e parar de ficar sacrificando, de parar. Querido, você acha que Deus, em Mateus 11:28, 27, você vai ver lá que Jesus fala assim, quem está cansados, oprimidos? Por que cansados, oprimidos? Porque fica sacrificando e não obedece. Se obedece, vive suave, vive tranquilo. Meu Deus, não sei você, mas eu estou arrepiado aqui. A palavra do Senhor diz assim, isso é para você aprender também a ter postura, posicionamento em Salmos 18, Salmos de número 18, versículo 25 a 26, diz assim, com benigno te mostrarás benigno,
E com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Tá, querido? Quando o salmista diz isso daqui, ele quer dizer o seguinte: nós crentes temos que ter postura e posicionamento com o perverso, com o malcriado, com o mal educado, com o tranqueira, com quer que seja. Você não adianta ser bonzinho não, você tem que ser indomável, você precisa ter postura, posicionamento, você precisa ditar a regra, a conduta, a ordem de Deus, o que o Senhor diz naquela questão. Se é o teu filho, se é a tua filha, se é o seu esposo, se é a sua esposa, se é o teu pai ou se é a tua mãe, sabe o que Jesus falou? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Sabe o que quer dizer isso daí? Não é que Jesus queria que todo mundo saísse guerreando, não. É postura, é posicionamento, é palavra, é se posicionar na palavra e trazer a palavra para cortar o mal. Deus sempre esteve preocupado com o mal que estava se arraizando sobre as pessoas, e Ele tem o poder de cortar esse mal. Deus tem o poder de cortar esse mal. Em Êxodo capítulo 20, versículo 6, Deus diz assim, ó: e faço misericórdia a milhares do que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. O sentido da vida, é guardar os mandamentos do Senhor. Sabe que a palavra do Senhor diz lá no Novo Testamento? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Talvez você nunca entendeu esse versículo. Mateus 5:7 está dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ai, que legal! Bem-aventurados são aqueles que são tadinhos, né? Coitadinhos, são aqueles que são assim, fraquinhos. Não! Bem-aventurados são aqueles que obedecem, porque eles alcançam misericórdia para si próprio. É deles que Jesus estava falando. Bem-aventurado, troca essa palavra misericórdia por obedientes. Bem-aventurados obedientes, porque eles alcançam misericórdia. É isso que está dizendo em Mateus 5:7. Deus está nos ensinando nessa noite a cumprir o que Ele mandou. A cumprir o que Ele mandou. Sabe por que Moisés não viu a terra prometida? Porque num determinado momento também Moisés deu um vacilo. E Deus não ia descumprir com a sua palavra. Aí Moisés vacilou. Então Moisés não conseguiu ver a terra. Uns ficam fazendo uma teologia assim: mas Moisés representava a lei, e a lei não ia entrar na terra da graça. Não, a terra da graça, meu querido, chama-se Jesus Cristo. Quando há 2000 anos e pouco ele passou aqui. Naquela época era lei. Lei. E aquela época da lei não podia ser descumprido a palavra do Senhor. Moisés vacilou, Moisés então foi guardado por Deus. Aí entra a graça pessoalmente sobre a vida de Moisés. Não dá tempo aqui de ler tudo, mas eu gostaria muito que você entendesse isso. Mateus 9:13. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em nome de Jesus, entenda isso, que nessa noite você mate todos os amalequitas da sua vida. Não são pessoas, são coisas que te impedem de você entrar na obediência, são coisas que te impedem de você ver a plenitude de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E aí você vai entender o que é misericórdia. Você vai acordar bem, você vai dormir bem, você vai comer bem, você vai ter para dar em vez de emprestar, você vai ter o melhor dessa terra. Amém? Diz amém aí bem forte, amém! Nome de Jesus. E não ao contrário do que algumas pessoas acham. O amor, a caridade, a compaixão são importantes? Sim. Isso tem a ver com cuidado, né? Tem a ver com ao próximo. Mas misericórdia é obediência. Porém, o sentido que mais procede para essa noite, a misericórdia, o sentido de misericórdia para as nossas vidas é obediência. Obediência. É isso que o Senhor está pedindo de nós. Então, em nome de Jesus, fica de pé aí onde você está. Por favor, fique de pé aí. Se for possível, né, fique de pé aí na sua casa. Se for possível, fique de pé no seu trabalho.
Não se importa com o que os outros vão pensar, não. Fique de pé aí, nós vamos orar juntos para encerrar, em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão no seu coração. Se você quiser, põe a mão na sua cabeça e vamos declarar em nome de Jesus juntos. Repete assim comigo: Senhor, Senhor Deus, eu entendi, misericórdia quero e não sacrifícios. Diga: Senhor Deus, eu entendi, misericórdia quero e não sacrifícios. Eu entendi o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: obedeçam, obedeçam, não sejam religiosos, não sejam hipócritas, não sejam mentirosos, obedeçam, obedeçam. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Obedeçam, obedeçam, e aí nós vamos alcançar a misericórdia. Não será um sacrifício, será um prazer, será uma alegria, será um privilégio para nós, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus. Tira das nossas vidas agora, faz assim, ó, eu tiro todo amalequita, em nome de Jesus. Se você puder, e você declara e fala quem é esse amalequita, ou fala em pensamento, tira esse amalequita, eu não vou falar aqui em nomes para não te atrapalhar, mas tira o amalequita que está atrapalhando a tua vida. Tira esse rei Agag que está atrapalhando a sua vida, destrona esse inferno, esse vício, destrona agora em nome de Jesus da tua vida e fala: eu permito o teu senhorio, eu permito a obediência, eu permito a luz, eu permito a graça, eu permito a tua bondade sobre a minha vida, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor, nós vamos encerrar então. Vem cá, Jairinho, por favor, vamos adorar aqui o Papai do Céu. E logo depois então nós encerramos, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Em nome de Jesus, queridos, compartilhe essa mensagem. Terminou? Já manda aí para sua família, manda os grupos do WhatsApp, manda no Telegram. Aliás, nós vamos começar a usar o Telegram logo logo. Você vai ver que top, tá bom? Compartilhe em todas as redes sociais. Seja um divulgador das boas novas do reino de Deus. Deus abençoe. Ore pelos nossos pastores, pelas filhas
Ore pelos líderes de redes, líderes de célula. Quarta-feira está tendo célula pelo Zoom. Já procura o teu líder de rede, procura ele, já fala aí, ó, manda o link, me ensina, me ajuda, faz alguma coisa. Eu quero participar, eu quero estar dentro. Em nome de Jesus, obedeça a ordem. Ide fazer discípulos. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. E ó, sabadão também, culto com jovens, nós estamos aí. Quarta e última parte de Apocalipse será o fim. Top demais. Tá aí na página da igreja. E domingão, culto. Espero que seja diferente. Ainda vai estar online. E nós temos aí novidades também na parte online. E muita coisa para acontecer. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Em nome de Jesus. Lembre de uma coisa. Uma coisa impediu Saul, queridos. Além de desobedecer, Saul foi orgulhoso. Não seja orgulhoso. Renda-se, arrependa-se e obedeça em nome de Jesus. Até mais. Valeu, Jairinho.